Mas não fica somente na morte, pois o apóstolo Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, mas se Cristo ressuscitou, ô glória, nossa esperança está firme e forte. Então Cristo ressuscitou, o Pai o ressuscitou, o próprio Filho se auto-ressuscitou e o Espírito Santo ressuscitou ao Filho. Olha que coisa linda! Por isso, quando o apóstolo Paulo vai se referir ao mistério da Trindade, ele diz: mistério, é isso mesmo, mistério. Como que a gente vamos conseguir entender? É um mistério, é algo maravilhoso, que se nós tentarmos entender pela nossa própria capacidade, não conseguimos. A Bíblia mostra esse Deus Todo-Poderoso se entregando por nós, ressuscitando para a nossa esperança. Vamos começar com o Pai. A ressurreição de Cristo. Atos 2, versículo 24. Assim diz: o qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Então, a qual Deus, o Pai, o ressuscitou, estava se referindo a Cristo. Depois você lê os versículos anteriores e os versículos posteriores para você entender melhor a passagem. Mas nesse versículo está se referindo ao Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou, porque o Pai ressuscitou o seu próprio Filho. Então o Pai tem sim participação na obra da ressurreição de Cristo. Mas, e o próprio Cristo? O próprio Cristo tem participação nessa obra? Tem. Vamos ler em João 2, versículo 19. Assim vai dizer as Sagradas Escrituras. Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E aqui está se referindo à ressurreição dele. Se você ler os próximos versículos, está se referindo à carne, à ressurreição. Então, ele destruiria o templo, que está se referindo ao próprio corpo, e levantaria outro, é a ressurreição. Ele ressuscitaria. Olha que coisa maravilhosa! Então, Cristo se entregou por nós, mas também ressuscitou a si mesmo. Como está em João 10, versículo 18, a passagem que a gente lemos, também se refere à ressurreição. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele deu a vida e ele também ressuscitou dos mortos. E o Espírito Santo? O Espírito Santo ressuscitou a Cristo como o Pai e o Filho? Vamos ver em 1 de Pedro 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, mas revivido pelo Espírito. Olha, mortificado, morto, na verdade, na carne. Cristo na carne morreu, mas vivificado, vivo pelo Espírito. O Espírito de Deus também ressuscitou, tem participação nessa obra maravilhosa que é a ressurreição de Cristo. Então, tanto a morte como a ressurreição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação. Os 3 têm as mesmas obras: a criação do universo, a criação do homem, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E para terminar e fechar com chave de ouro, a inspiração das Sagradas Escrituras.